Neste vídeo eu quero compartilhar com você os primeiros passos para organizar os pequenos grupos da sua igreja. No decorrer do tempo que nós trabalhamos com pequenos grupos, temos notado um crescimento na atenção das igrejas voltado à organização desses grupos. Ao implantar pequenos grupos, o foco comum das igrejas é se tornar uma igreja em ou com pequenos grupos, ou seja, uma igreja onde todos os participantes são convidados a participar de um grupo. Uma igreja que cresce e se desenvolve através dessa estratégia de relacionamento, onde pessoas decidem cuidar umas das outras e dedicar tempo para que novas pessoas conheçam o amor incomparável de Cristo. Esse movimento em busca da organização é algo muito especial. Nós temos visto que isso é parte fundamental desse projeto inspirado por Deus. Para que haja crescimento e desenvolvimento conforme a vontade de Deus, é necessário que nós estejamos preparados, oferecendo o nosso melhor em tudo o que fizermos. Por isso, a organização é tão importante não apenas para os pequenos grupos, mas para todos os ministérios da igreja. Nesse vídeo, eu vou falar para você sobre os primeiros passos para organizar os pequenos grupos na sua igreja e como isso ajudará você a servir a Deus com excelência. Por isso, a organização é tão importante não apenas para os pequenos grupos, mas para todos os ministérios da igreja. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre os primeiros passos para organizar os pequenos grupos na sua igreja e como isso ajudará vocês a servirem a Deus com excelência. Vamos lá? Definições sobre os pequenos grupos. O primeiro passo é definir com clareza o que são pequenos grupos. Além disso, sua igreja precisa saber como é a estrutura hierárquica dos grupos e do projeto geral. Essa transparência nas funções ajuda não apenas quem já participa de um grupo, mas também quem deseja se aproximar de um. Então, primeiro, organize os conceitos sobre pequenos grupos, definindo funções e objetivos, formulando rotinas e deveres de cada um dos cargos que fazem parte da estrutura de pequenos grupos da sua igreja. Dados dos grupos. Depois de definir as estruturas dos grupos, você precisa coletar os dados dos pequenos grupos. Faça um cadastro com todas as informações dos grupos da sua igreja, como nome, liderança, participantes, perfil, local, dia, horário da reunião. Tenha um registro de todos os grupos da sua igreja e o contato de cada líder e participante desses grupos. Você precisa conhecer a realidade do que tem acontecido nos grupos. Cruze esses dados com os dados dos relatórios dos membros da sua igreja. Fique atento ao nível de comprometimento dos participantes do grupo com a igreja. Quantos são membros? Quantos precisam ser consolidados? Essas são algumas das perguntas que você pode fazer. Solicite e analise relatórios. Para acompanhar periodicamente esses dados e manter a organização, solicite relatórios das reuniões. Peça que os líderes informem como têm sido as reuniões, quando elas acontecem, qual foi o tema, quem estava presente. Essa é sem dúvida a forma mais eficiente de acompanhar os grupos. Por isso, solicite relatórios e analise-os, para que a partir dele você e os líderes possam tomar decisões realistas, decisões que se adequam à realidade atual de sua igreja, além de planejar metas e sonhos que serão desafiadores, porém alcançáveis. Reunião com os líderes. Outro passo importante na organização dos grupos é reunir-se com os líderes. Os líderes têm um papel fundamental nos grupos, e nós podemos dizer que a organização será mantida a longo prazo apenas com a ajuda deles. Por isso, reúna-se com os líderes, treine-os, acompanhe-os, dê atenção a eles e também deixe claro o que é esperado dele ao exercer esse papel. Solicite relatórios, mas nessas reuniões converse com eles a respeito do que você tem analisado nos relatórios. Esses são apenas os primeiros passos para organizar os pequenos grupos na sua igreja. Então, primeiro defina claramente o que são os pequenos grupos e quais são as funções que existem neles. Faça um cadastro de todos os dados dos grupos. E após isso, entre em contato com os líderes solicitando o relatório das reuniões semanais. Mas, além de receber os relatórios, você deve analisá-los, visando ajudar os líderes e produzir mudanças positivas no projeto de pequenos grupos. E, por fim, organize reuniões com os líderes para conversar sobre novas metas, treinamento e motivação. Seguindo esses passos, você começará um processo de organização dos pequenos grupos, que mudará o relacionamento da igreja com eles. Nós temos certeza que muitas pessoas serão abençoadas, pois verão excelência no trabalho sendo feito para Deus, e o nome de Deus será louvado. Se você quer receber mais conteúdos como esse sobre o cuidado da sua igreja, siga as nossas redes sociais.